Olá, pessoal! Eu, Claudirene, e minhas colegas Miriam, Gisele e Rebeca somos graduandas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no curso de Fisioterapia e eu em Educação Física. Estamos cursando a disciplina de Fisiologia do Exercício, ministrada pelo professor Raildo Coqueiro, e hoje vamos iniciar as apresentações sobre as respostas circulatórias ao exercício. O principal propósito do sistema cardiorrespiratório é distribuir quantidades adequadas de oxigênio e eliminar os resíduos formados nos tecidos corporais. Ele também transporta os nutrientes e ajuda a regular a nossa temperatura. É importante lembrar que o sistema respiratório e o sistema circulatório atuam juntos no nosso corpo. O sistema respiratório adiciona oxigênio e remove dióxido de carbono no sangue, enquanto o sistema circulatório é responsável pela distribuição do sangue oxigenado e dos nutrientes aos tecidos de acordo com as suas necessidades. Para atender às demandas musculares por oxigênio aumentadas durante o exercício, são necessários dois ajustes principais do fluxo sanguíneo: o débito cardíaco aumentado, ou seja, maior quantidade de sangue bombeada por minuto pelo coração, e uma redistribuição do fluxo sanguíneo dos órgãos inativos para os músculos esqueléticos que estão em atividade. Entretanto, enquanto as necessidades dos músculos são atendidas, outros tecidos, como o encéfalo, não podem ficar sem receber o fluxo sanguíneo. Estas necessidades são atendidas por meio da manutenção da pressão arterial. Por isso é importante que nós, estudantes de Fisiologia do Exercício, tenham uma compreensão ampla sobre as respostas cardiovasculares ao exercício. E esta série de seminários vai descrever a estrutura e a função do sistema circulatório e também o modo como este sistema responde ao exercício. Agora vamos falar sobre a estrutura do nosso coração e a função de cada estrutura. Nós temos em nosso coração a veia cava superior e a veia cava inferior. Temos também o átrio direito e o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Temos a artéria aorta e a artéria pulmonar. Temos a veia pulmonar, a válvula mitral, a válvula aórtica, a válvula tricúspide. Para finalizar, a válvula pulmonar. Agora vamos falar sobre a função da veia cava superior. Ela leva o sangue venoso pobre em oxigênio dos membros superiores do corpo até o átrio direito do coração. Já a veia cava inferior, ela leva o sangue venoso pobre em oxigênio dos membros inferiores do corpo até o átrio direito do coração. O átrio direito, ele é a cavidade do coração que recebe o sangue venoso proveniente da veia cava inferior e veia cava superior. A válvula tricúspide, ela tem a função de impedir o refluxo do sangue do ventrículo direito para o átrio direito. E o ventrículo direito, ele recebe o sangue venoso do átrio direito e depois bombeia o sangue para os pulmões através da artéria pulmonar. A válvula pulmonar, ela separa o ventrículo direito cardíaco do tronco da artéria pulmonar. A artéria pulmonar transporta sangue venoso do ventrículo direito do coração até os pulmões.
veias pulmonares carregam sangue arterial rico em oxigênio dos pulmões até o átrio esquerdo do coração. O átrio esquerdo recebe o sangue arterial por meio de 4 veias pulmonares, posteriormente levando o sangue para o ventrículo esquerdo. A válvula mitral, ela separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, impedindo que o sangue ele recue para o átrio após ser bombeado para o ventrículo. E o ventrículo esquerdo, ele bombeia o sangue arterial para todo o corpo, exceto os pulmões, através da artéria aorta. A válvula aórtica, ela separa o ventrículo esquerdo cardíaco da artéria aorta. E a artéria aorta é a mais importante artéria do sistema circulatório do corpo humano. Ela leva sangue oxigenado para todas as partes do corpo através da circulação sistêmica. O sistema cardiovascular garante o transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Ele consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado. As artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100.000 quilômetros através de todo o corpo. É a artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração, e a veia é um vaso que chega ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes, e essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração possui 4 cavidades, um lado direito e um lado esquerdo. Cada um é composto de um átrio e um ventrículo. Do lado direito, recebe sangue pobre em oxigênio e do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após a sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se, por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após a sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou do dióxido de carbono. Então, ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce do ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. E este é o ciclo do sistema cardíaco. O coração ele pode ser considerado 2 bombas em uma. O lado direito do coração bombeia o sangue pobre em oxigênio e que contém alto teor de dióxido de carbono, resultado das trocas gasosas ocorridas nos tecidos corporais. Este sangue ele é distribuído do coração do lado direito do coração para dentro dos pulmões, através do que podemos chamar de circuito pulmonar.
ou seja, é o circuito do sangue que sai do ventrículo direito e que vai para o pulmão. Nos pulmões, o oxigênio passa para o sangue e o dióxido de carbono ele é liberado. Esse sangue oxigenado viaja para o outro lado esquerdo do coração e é bombeado aos vários tecidos do corpo através da circulação sistêmica. Eu irei dar continuidade às apresentações, irei estar falando sobre o miocárdio. O miocárdio é uma das paredes do coração, representada pela porção intermediária, ou seja, fica entre o epicárdio, que é a parte mais externa, e o endocárdio, que é a parte mais interna, como representado na figura abaixo. Como podemos observar aí, o miocárdio ele fica no meio. Ele é constituído por músculo estriado cardíaco e consiste em feixe estriado de célula estriada cardíaca, imensa em tecido conjuntivo e altamente vascularizada. A célula do miocárdio é chamada de miócito. Apresenta membrana plasmática, como sarcolema, um núcleo central e várias fibras musculares, como miofibrilas, as quais deslizam umas sobre as outras e se conectam através do disco intercalares. A unidade contrátil da célula cardíaca é chamada de sarcômero. O ciclo cardíaco se refere a um padrão repetitivo de contração, que é denominado a sístole, e o relaxamento, que é a diástole, que ocorre tanto nos ventrículos quanto nos átrios. A contração atrial ela ocorre durante o relaxamento ventricular, e o relaxamento atrial ocorre durante a contração ventricular. O coração, então, ele exibe uma ação de bombeamento que se divide em duas etapas. Os átrios direito e esquerdo eles se contraem juntos e esvaziando o sangue atrial dentro dos ventrículos. Cerca de 1 segundo após a contração atrial, os ventrículos contraem-se e distribuem o sangue para dentro dos circuitos sistêmico e pulmonar. A função do miocárdio é permitir as contrações cardíacas através da contração e do relaxamento de suas células, que ocorre o bombeamento do sangue. A energia para essa atividade ela deriva da respiração aeróbia, que é dependente do oxigênio. Assim, o miocárdio ele necessita de um contínuo fornecimento de oxigênio e de nutrientes para o seu funcionamento. As artérias coronárias elas são responsáveis pelo suprimento de sangue do miocárdio. Quando o fluxo de sangue coronário ele é interrompido ou há um bloqueio de um vaso sanguíneo coronário durante alguns minutos, o coração ele sofre danos permanentes, denominado ataque cardíaco ou infarto. O infarto do miocárdio ou ataque cardíaco lhe corresponde à falta de oxigênio e de nutrientes no músculo cardíaco. Sem o oxigênio, há falta de energia para as células realizarem as atividades e, consequentemente, ele vai diminuir a capacidade de contração do tecido muscular. Sem receber sangue e oxigênio, as células começam a morrer e ocorre a necrose do tecido. Entre as causas do infarto está o acúmulo de gordura, que obstrui a chegada do sangue até o coração, reduzindo o fluxo sanguíneo. Além disso, algumas situações representam fatores de risco, como o diabetes, a hipertensão, a vida sedentária, o estresse, o alto nível de colesterol e o histórico familiar de doenças cardíacas. O treino físico ele protege o coração. Hoje está bem estabelecido que o treino com exercícios regulares é cardioprotetor. De fato, muitos estudos epidemiológicos forneceram evidência de que exercício regular pode diminuir a incidência de ataque cardíaco. A taxa de sobrevida das vítimas de ataque cardíaco é maior na população ativa do que entre os sedentários. Esse efeito protetor do exercício podemos ver no gráfico, que pessoas que não praticam atividade física, representado em vermelho, têm mais chance de ter lesões durante o infarto do que as pessoas que praticam atividade física. Isso mostra que o exercício físico ele pode diminuir em aproximadamente 60% das lesões cardíacas durante o ataque cardíaco. Aí você pode perguntar, e como é que o treino físico ele pode proteger o coração durante um ataque cardíaco? Bom, não existe uma resposta definitiva para esta questão. No entanto, temos evidências de que, através do treinamento físico, o coração ele vai resistir às lesões permanentes durante um ataque cardíaco. E segundo a pesquisa,
O treinamento aeróbico ele facilita a remoção de mitocôndrias disfuncionais nas células cardíacas. As mitocôndrias elas são organelas responsáveis por produzir energia para as células. A remoção dessas organelas elas promovem um aumento na oferta de ATP, que é adenosina trifosfato, é uma molécula que armazena energia para a célula e reduz a proteção de moléculas tóxicas, como os radicais livres de oxigênio e os aldeídos reativos, que em excesso danifica as estruturas celulares. A prática regular de atividade física tem se firmado como uma importante forma de tratamento para a insuficiência cardíaca. Ela traz muitos benefícios, como controlar a pressão arterial, melhorar a função cardíaca e retarda o processo de degeneração que causa a morte progressiva das células do coração. Ou seja, através do exercício, o coração ele vai resistir às lesões permanentes, né? Se caso houver um ataque cardíaco, ele não vai sofrer tanta lesão permanente. No caso, ele pode se recuperar mais fácil do que aquelas pessoas que não praticam exercício físico. Olá! Falando agora sobre o ciclo cardíaco e as alterações da pressão durante o ciclo cardíaco, nós podemos dizer que ciclo cardíaco refere-se ao padrão repetitivo de contração e relaxamento do coração. A fase de contração é denominada sístole, enquanto a diástole será a fase de relaxamento. Portanto, quando esses termos são usados de modo isolado, eles vão estar se referindo à contração e relaxamento dos ventrículos. Porém, é importante lembrar que os átrios também se contraem e relaxam, ou seja, a sístole e diástole atriais também. A contração atrial ocorre durante uma diástole ventricular, enquanto o relaxamento atrial ocorre durante uma sístole ventricular. Durante o ciclo cardíaco, a pressão, junto às câmaras cardíacas, aumenta e diminui. Quando os átrios estão relaxados, o sangue flui para dentro deles, vindo da circulação venosa. Conforme as câmaras se enchem, a pressão em seu interior aumenta gradualmente. Durante o enchimento ventricular, a pressão dentro dos ventrículos é baixa. Quando os átrios se contraem, a pressão ventricular apresenta um pequeno aumento. E conforme os ventrículos se contraem, a pressão aumenta de forma abrupta. Isso faz com que as válvulas atrioventriculares se fechem, evitando o fluxo de volta para dentro dos átrios. Assim que a pressão ventricular excede a pressão das artérias pulmonares e aórtica, as válvulas pulmonar e aórtica abrem-se e o sangue é forçado para dentro da circulação pulmonar e sistêmica. Como podemos ver, a figura ilustra as alterações na pressão ventricular em função do tempo durante o ciclo cardíaco. No gráfico, nós podemos ver a relação existente entre pressão, volume e sons cardíacos durante o ciclo. Podemos também observar no gráfico a ocorrência de dois sons cardíacos. O primeiro é produzido pelo fechamento das válvulas atrioventriculares. Já o segundo som cardíaco ocorre pelo fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Oi, galera. Agora, para concluir, é importante falarmos sobre a pressão arterial e a sua importância. Vamos lá. Essa expressão, pressão arterial, às vezes ela vai referir ou ela se refere também como pressão sanguínea, que vai ser a pressão exercida pelo sangue circulante contra as paredes das artérias. Essa pressão é causada, em parte, pelo coração, que é o órgão muscular contrátil. Que, dessa forma, vai impulsionar o sangue para as artérias. Ao se contrair, sístole, ele injeta cerca de 70 ml de sangue no sistema arterial, a cada batida ocorrida, fazendo aumentar aquela pressão. Já durante a sua dilatação, que é a diástole, a pressão ela vai diminuir. E assim, tem, alternativamente, dos valores da pressão arterial, que é a pressão máxima ou sistólica e a pressão mínima ou diastólica. E qual é a sua diferença entre pressão sistólica e diastólica? É simples, a diferença é que pode ser compreendida como normal entre a medida da pressão sistólica e a pressão diastólica, que é de 40 pontos. Então, é importante frisar todas essas ideias
em todos esses entendimentos. Dessa mesma forma, com a mesma sequência que as artérias também são os órgãos ligeiramente contráteis. E quando são contraídas ou dilatadas, vão contribuir para determinar uma pressão arterial mais alta ou possivelmente mais baixa. Ademais, esta pressão arterial ela pode também ser afetada pela perda da elasticidade dessas artérias, ou acontece, por exemplo, como pode acontecer, um exemplo, na arteriosclerose, porque esses mecanismos, por sua vez, vão depender do sistema nervoso, do sistema cardiovascular e dos rins. E esses distúrbios nessas estruturas podem alterar a pressão arterial e causar problemas de pressão. Bom, falando sobre a pressão arterial, agora é bom a gente entender um pouquinho sobre o substrato fisiológico dessa pressão, né? Primeiramente, a circulação ela vai ser semelhante a um equipamento altamente sofisticado. Um exemplo que eu estou dando para que possamos entender melhor sobre esses aspectos. O sangue ele vai fluir pelas artérias, vai ser impulsionado por uma bomba, que nesse caso é o nosso coração, e também vai ser impulsionado por uma diferença de pressão entre as extremidades. Bom, esse coração dá uma origem ao principal componente da pressão sanguínea, que vai ser forçando o sangue fluir à frente quando ele se contrai a cada batimento cardíaco. Bom, ou seja, a pressão arterial, no entanto, não é criada apenas pelo coração pulsante, mas também existem outros fatores que vão atuar junto com ele. Dessa forma, essa pressão arterial ela é mais alta quando entra na aorta e progressivamente mais baixa ao longo de ramos menores das artérias. Quando a contratilidade das artérias também afeta a pressão arterial, vai ocorrer a constrição delas, que vai aumentar a pressão no ponto de constrição e assim ajuda o sangue a circular. Outro fator importante é que, embora o coração ele crie a pressão maior, a pressão maior que faz o sangue fluir, as propriedades elásticas das artérias são igualmente importantes para mantê-la. Como assim? Ao contrário do estreitamento ou enrijecimento dessas artérias, pode elevar o PA, que é a sigla para falar pressão arterial, eventualmente bloqueia ou vai bloquear o suprimento por completo de sangue para um determinado setor do organismo, que vai levando às condições perigosas, incluindo o derrame cerebral ou infarto cardíaco. Resumindo um pouco sobre as medidas da pressão arterial, eu vou citar que os valores da pressão arterial ele vai ser expresso em milímetros de mercúrio, e isso vai significar a altura que ela é capaz de elevar uma coluna vertical do mercúrio. Primeiramente, os valores ideais da pressão arterial são de 120 para a pressão diastólica e 80 para a pressão sistólica. Dados que abreviadamente são ditos de 120 por 80 ou ainda 12 por 8. Na verdade, esses valores ditos como normais entre 90 a 60 e 120 a 80. Quando as duas elas são mais importantes, a pressão distólica ou a pressão sistólica. Qual desses dois fatores são os principais e é a melhor para a vida do ser humano? Algumas pesquisas recentes, elas revelaram que a pressão sistólica ela vai ser o melhor indicador da saúde ou de problemas cardiovasculares. Ou seja, embora anteriormente se desse maior importância à pressão diastólica, principalmente nos países acima de 50 anos, nos pacientes. Os médicos eles vão tentar prestar mais atenção à pressão arterial sistólica, porque a maioria das vezes as pessoas ocorrem que a arteriosclerose vai estar um nível muito alto. Então, a pressão diastólica ela vai ser considerada normal e se deve ser inferior a 80, e ela vai atingir seu pico por volta de 50 anos e diminuir gradualmente com a idade. Ou seja, com tudo isso, esses valores abaixo de 60
são associados a danos ao tecido cardíaco e os resultados cardiovasculares ruins, né? E essa pressão diastólica muito baixa pode, por exemplo, resultar em bombeamento inadequado do sangue, que é através das artérias coronárias que nutrem o músculo cardíaco. Pressão alta e pressão baixa. Pressão alta hipertensão e pressão baixa hipotensão. Vamos entender todos esses fatores importantes, né? E primeiramente, o que devemos saber é que a hipertensão, geralmente, ela não vai apresentar sintomas, e a única maneira de saber se uma pessoa tem é medindo a pressão regularmente. Antes de fazer um diagnóstico, ela deve se fazer 2 ou mais leituras distintas sobre os valores da PA, que vão variar muito por questões de circunstância ou de momento. Bom, existem 2 tipos principais da pressão alta, que é a pressão primária e a pressão alta secundária. A hipertensão primária, também chamada de essencial, é o tipo mais comum de hipertensão. Trata-se de um tipo crônico que vai aparecer sem uma causa determinada para a maioria dos indivíduos. Ela se desenvolve com o tempo, conforme a pessoa envelhece. Já a hipertensão secundária é causada por alguma ou outra condição médica ou pelo uso de certos medicamentos e pode também ser transitória. Geralmente melhora se for possível tratar essas condições ou parar de tomar esses possíveis medicamentos que a estão causando para diminuir essa pressão, essa hipertensão secundária. Bom, a pressão alta, ela principalmente a pressão primária, é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, de infarto, de aneurisma arterial e de insuficiência renal e cardíaca. E o problema de quase sempre é herdado dos pais, que são no valor de 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis dessa pressão arterial. Como exemplo, hábitos de vida do indivíduo, como alimentação, sedentarismo, falta de exercícios físicos, fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, o estresse, o consumo elevado de sal, que é um dos fatores que ajudam essa pressão, hipertensão arterial, e os níveis de colesterol, tantos outros problemas que podem causar a hipertensão. Na maioria dos adultos saudáveis, a pressão baixa não causa problemas ou sintomas, mas, por outro lado, pode causar desmaios ou tonturas, porque o cérebro ele não recebe sangue suficiente para um funcionamento correto. Nem sempre vai causar os sintomas, mas, por outro lado, pode causar desmaios ou tonturas, porque o cérebro ele não recebe sangue suficiente para um funcionamento correto. Nem sempre vai causar por uma existência de uma doença, mas muitas vezes segue um histórico familiar de pressão baixa. Em alguns casos pode ser um efeito colateral de uso de tais medicamentos que podem trazer a pressão baixa. Agora é importante falarmos, sobre os fatores que vão influenciar a pressão arterial. Que primeiro, a pressão arterial média ela vai ser determinada por 2 fatores. O primeiro é o débito cardíaco, o segundo é a resistência vascular total, e o débito cardíaco é a quantidade do sangue que vai bombear o coração, e a resistência vascular total ela vai consistir na soma e da resistência ao fluxo sanguíneo. Ou seja, ela vai ser exercida por todos os vasos sanguíneos sistêmicos e também do ponto de vista, a pressão arterial média é definida pelo produto do débito cardíaco multiplicado pela essa resistência vascular total, que vai ser de acordo com as equações que eu irei falar um pouco. E agora falando sobre a pressão arterial média igual o débito cardíaco vezes resistência vascular total, é importante entendermos que um aumento desse débito cardíaco ou da resistência vascular vai resultar em um aumento da pressão arterial média, e no corpo essa pressão arterial média ela vai depender de uma variedade de fatores fisiológicos
ou seja, né, incluindo o débito cardíaco, que vai ser o volume de sangue e a resistência do fluxo e a viscosidade sanguínea. Bom, então essas relações que vão ser faladas, ela vai ser interpretada como o aumento de qualquer uma das variáveis que vai resultar em aumento da pressão arterial. Da mesma maneira que essa diminuição de qualquer uma dessas variáveis vai acarretar e diminuir a pressão arterial. Ou seja, quando os receptores de pressão, eles que são denominados baroreceptores, eles vão estar presentes nas artérias carótida e aorta, que vão ser sensíveis às alterações da pressão arterial. Ou seja, um aumento da pressão arterial deflagra esses receptores, que então enviam impulsos para o centro de controle cardiovascular. Desse modo, por sua vez, ele vai responder diminuindo a atividade simpática. Uma diminuição da atividade simpática, quando isso ocorre, essa diminuição ela pode reduzir o débito cardíaco ou a resistência vascular, o que baixa a pressão arterial. E de maneira que seja uma reciprocidade, vai ocorrer uma diminuição da pressão arterial, que vai resultar em diminuição da atividade dos baroreceptores para o encéfalo. E isso é muito importante. Isso faz com que o centro do controle cardiovascular responda aumentando a descarga simpática, ou seja, que vai elevar a pressão arterial, trazendo a descarga de volta ao normal. Para dar uma enfatização mais sobre a pressão arterial, é importante entendermos um pouco sobre a hipertensão arterial sistêmica, que vai ser uma doença mais silenciosa, né? Num requisito que temos que ter muita atenção para essa doença. E o que é essa hipertensão? A RAIS, que é uma sigla dessa hipertensão arterial sistêmica, ela vai ser uma condição clínica multifatorial que vai ser caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial sistólica, que é o APA, maior ou igual a 140, que vai ser milímetros de mercúrio, e diastólica de dilatação, que é maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Ou seja, se essa pressão estiver maior ou igual a 14/9, ela vai ser considerada alta. E, entretanto, existem níveis de pressão e quanto maior ela for, maiores são os riscos e as chances do paciente precisar fazer o tratamento com medicamentos. Então, ocorre os estágios da RAS, que o primeiro estágio, a hipertensão, ela pode estar acima de 130/90 e abaixo de 160%. E o estágio 2, que vai ser a hipertensão acima de 160% e abaixo de 180/110. E o estágio 3, que é a hipertensão acima de 180/110. Então, essa hipertensão arterial sistêmica, ela vai ser mais comum entre as doenças cardiovasculares e o principal fator do risco para essas diversas complicações que levam à morte, como outras doenças, por exemplo, cardiovasculares, que são o infarto do miocárdio, os cerebrovasculares, que é o exemplo do AVC, que é o popular derrame, o AVE, e os renais, pacientes que vão precisar de tratamento como diálise. Essas doenças são só descobertas durante muito tempo, quando ocorre uma parada de algum órgão ou algo do tipo. E dessa maneira, vem as complicações que a hipertensão arterial ela pode trazer para o ser humano. A RAIS ela é um problema grave de saúde pública pelos países do mundo. E também ela vai ser responsável por pelo menos 40% das mortes de AVE, como eu falei anteriormente, por 25% da morte por doença arterial coronariana e 50% dos casos de insuficiência renal terminal. E quando é combinada aos diabetes. E é possível que seu diagnóstico e de seus controles precoces são imprescindíveis para a redução de outras complicações, como exemplo, a insuficiência cardíaca, a doença renal crônica, a doença arterial periférica, aneurisma, ataque cardíaco, arritmias e a aterosclerose, entre outras doenças que estão relacionadas a esse fator da hipertensão arterial. E nesse requisito, é importante também sabermos as causas que ocorrem os seus sintomas. Primeiramente, com frequência, a causa da hipertensão arterial sistêmica, ela não pode ser identificada, mas às vezes ela ocorre com resultados de um distúrbio subjacente dos rins ou de um distúrbio hormonal. Também ocorre obesidade, sobrepeso, sedentarismo, estresse, tabagismo e quantidades excessivas de álcool ou sódio, que é o sal, e vão contribuir para o desenvolvimento da pressão arterial e
na grande maioria dos casos dessas doenças é herdada devido aos fatores genéticos ou adquirida como resultado dos distúrbios adjacentes. E aí, os sintomas, eles vão estar relacionados, nem sempre a pressão arterial vai apresentar sinais ou sintomas. Por isso, é necessário realizar essa aferição da pressão sempre que possível, acompanhar possíveis oscilações. E, no entanto, as possíveis sintomas podem se manifestar como o enjoo, a tontura, a dor de cabeça ou na nuca, a dificuldade para respirar, visão dupla ou embaçada, dor no peito, palpitações cardíacas, pequenos pontos de sangue nos olhos, zumbido no ouvido e sonolência repentina. Ao perceber esses sintomas, é importante medir a pressão rapidamente, de preferência após urinar, e um tempo mínimo de descanso de 5 minutos. Caso essa mediação apresente alteração, né, é importante procurar um pronto-socorro imediatamente quando ocorrer esses sintomas falados aqui. Bom, e para concluir, é importante falarmos sobre quais fatores influenciam na pressão arterial considerada normal. O que fazer? Bom, primeiramente, manter a pressão arterial em níveis adequados é fundamental para uma vida saudável e longa, e eliminar ou até mesmo diminuir os fatores que colaboram para aumentar, e não é muito simples todo esse procedimento. Implementar mudanças de hábitos e novos costumes que podem ser mais difíceis do que parece. E a pressão arterial considerada normal, na maior parte da população é de 120/80, e manter estes números vai envolver basicamente a manutenção geral de uma boa saúde nas pessoas sem doenças agudas ou crônicas. E a vida saudável, ela também vai apontar a necessidade de ser feliz, de dormir bem, diminuir o estresse e viver em locais com boas condições sanitárias ou com aspectos fundamentais. Nos casos das pessoas com doenças ou transtornos, elas devem ser levadas em consideração na busca por níveis adequados, né, da pressão arterial. Como manter uma dieta controlada, né, para que a pressão arterial seja considerada normal? Primeiramente, a alimentação que contribui enormemente para o controle da pressão e sua manutenção em níveis seguros, como o exemplo de refrigerantes, que tem grande quantidade de sal e açúcar, além de alguns serem extremamente ácidos. E esses alimentos gordurosos também fazem mal à saúde. E de um modo geral, principalmente as gorduras saturadas, sal e frituras também devem ser evitados, enquanto fibras e vegetais devem estar sempre presentes na dieta. Outro fator importante é que o tabagismo é um dos piores inimigos de quem busca um corpo saudável. Uma ação do cigarro no organismo é perigoso para a boca e para os órgãos, como os pulmões, fígados e estômagos, e no sistema circulatório. A nicotina, ela vai dificultar o transporte de oxigênio e é uma das principais causas da hipertensão. Então, as bebidas alcoólicas não ficam atrás, suspender as bebidas, já que vão produzir alterações nas paredes dos vasos sanguíneos e aumentar a pressão arterial. E quando falamos de tratamento da hipertensão, ela não pode ser curada, mas ela pode ser controlada, pode ocorrer um controle, né, para não ter complicações. As pessoas que apresentam esse tipo de pressão arterial elevada, ela é diagnosticada em hipertensão em qualquer estágio da vida, em qualquer estágio da pressão arterial, e deve mudar seu estilo de vida, né? Usar os medicamentos, e também vai depender do nível renal, da pressão arterial, além de prescrições indicadas, e alguns exemplos de hábitos que podem fazer terapias não medicamentosas para o controle da hipertensão arterial sistêmica. O consumo moderado de sal, dieta equilibrada e rica em frutas, verduras, cereais, integrais e legumes, redução do consumo de álcool, como eu falei anteriormente, prática regular de atividades físicas, fumantes devem abandonar o cigarro e reduzir e manter o peso ideal, controlar a diabetes e reduzir os níveis de estresse. E é isso, espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco o que queremos trazer para vocês, para conscientizar, para alertar a vocês, e é isso, eu agradeço.